Olá, pessoal. Vamos fazer agora a correção do PET 6 de matemática do primeiro ano do ensino médio, semana 2. Questão 1. No plano cartesiano abaixo está representada uma figura sobre uma malha quadriculada. O simétrico de OD, vamos localizar aqui o que é o OD. O e D. Aqui, ó. OD é esse aqui, ó. O simétrico de OD em relação ao eixo é o segmento. Aqui nós temos um problema. Eu estou procurando o simétrico em relação a um eixo, eu tenho que saber qual o eixo que é o simétrico, tá? Então vamos fazer para os dois. Em relação ao eixo X. Como que eu acho a relação, o simétrico em relação ao eixo X? O eixo X, esse eixo aqui na horizontal. Como que eu acho? A gente mantém o X e pega o simétrico de Y. Então vamos lá saber primeiro que ponto que é este. O X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então aqui é menos 5. E o Y? 1, 2, 3, 4. Então o simétrico dele, eu vou manter o menos 5 e vou pegar o simétrico do Y, o menos 4. Então o menos 5 e menos 4 é o A. Então o simétrico em relação ao eixo X é o segmento OA. Então aqui em relação ao eixo X. Agora em relação ao eixo Y. A gente mantém o Y e pega o simétrico. O que é simétrico? É o valor do número com sinal trocado, de X. Então a gente vai manter o Y. Então vai manter o 4 e vai pegar o simétrico de menos 5, que é o 5. Então é o ponto 5 e 0. 5 e 4. Em relação ao eixo Y. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui. 1, 2, 3, 4. Então esse ponto aqui é o ponto 5 e 4. Então em relação ao eixo Y, é o segmento OC. Seria a letra C no eixo Y. Questão 2. Considere um triângulo cujas coordenadas são menos 1 e 5, 3 e 4, 2 e menos 1. Determine as coordenadas do vértice dos triângulos cujo vértices sejam simétricos aos vértices do triângulo fornecido em relação ao eixo das abscissas. Então, em relação ao eixo X. Então, o que eu tenho que fazer? Mantém o X e inverte o Y. Pega o oposto do Y. Então, vamos pegar aqui o primeiro, menos 1 e 5. Menos 1 e sobe 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora 3 e 4. 3 no X e sobe 4. 1, 2, 3, 4. Agora 2 e menos 1. Começa no 2 e desce 1. Aqui, ó. Esse é o nosso triângulo. Como eu quero simétrico em relação ao eixo das abscissas, então o ponto menos 1 e 5, o simétrico dele, eu mantenho o X e pego o oposto do Y. No ponto 3 e 4, eu mantenho o 3 e pego o oposto de 4. E no ponto 2 e menos 1, eu mantenho o 2 e pego o oposto de menos 1, que é o mais 1. Isso porque é simétrico em relação ao eixo das abscissas, eixo X, desculpa, eixo X. Se fosse em relação ao eixo Y,
eu manteria o y e pegaria o oposto do x, tá? Então, vamos localizar esses pontos. Menos 1 e menos 5. Então, começa o menos 1 no x e vai até o menos 5. 3 e menos 4. Começa o 3 no x e desce até o menos 4. 2 e 1. Começa no 2 e vai até 1. Então, eu vou subir uma casa. E agora é só ligar. Tá aí o triângulo simétrico em relação ao eixo das abscissas. Questão 3. Considere os seguintes quadriláteros desenhados em uma malha quadriculada. Os quadriláteros que admitem a reta R com eixos simétricos são apenas. Vamos pegar aqui o primeiro. Ó. O que é simetria? Os dois lados da reta R tem que ser exatamente igual. Tá? Então aqui nós vemos que nós temos a mesma figura dos dois lados. Então esse aqui, sim. Confere. O quadrilátero 2. Repara que cada ponto está equidistante da reta. Esse ponto está um quadradinho da reta e esse também um quadradinho da reta. Esse ponto aqui é um quadradinho, um pedacinho. O oposto a ele também está à mesma distância. Então esse aqui também é. Terceiro quadrante também. Terceiro quadrilátero também é. Tá. E o quarto não é. Repara que esse ponto seria simétrico a este, ó. Aqui tem só um quadrado de distância da reta R. Aqui eu tenho 2, então esse aqui não é. Os quadriláteros que admitem a reta R como eixo de simetria são apenas 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Letra D. Uma mesa de sinuca retangular foi projetada de forma a ser simétrica em relação às retas R e S, indicada na figura, e ainda que a distância entre as caçapas AB seja a mesma distância entre as caçapas BC. Então essa distância aqui é a mesma distância dessa. Consequentemente, como são simétricas, essa distância é igual a esta distância é igual a esta, e essa distância é igual a essa. Considere agora um sistema de eixos cartesianos posicionado de maneira que o centro da caçapa B fique posicionado na origem do plano cartesiano. Então aqui o B aqui é o 0, 0. E que além disso, o centro da caçapa A fica localizado no ponto menos 4 e 8. Então aqui, menos 4 e 0. Então aqui, ó, é o menos 4 e 0. Então quer dizer que essa distância aqui é 4 unidades. Portanto, essa distância aqui também é 4 unidades. E aqui a caçapa D está no ponto 4 e 5. Então aqui, ó, se essa distância é 4 e aqui de B até C é 4, então esse ponto, esse aqui, ó, o C, ele é 4 e 0. Só que o D, ele é o 4 e 5. Então quer dizer que essa distância aqui é 5. A distância em unidades de comprimento dos eixos cartesianos entre os centros da caçapa D e F é D e F. A distância em unidades de comprimento entre o centro. Então, a distância dessa caçapa F até o D é 8 unidades. Letra C. Questão 5. Para projetar uma praça pública com 4 jardins em formato triangular, um arquiteto especificou a disposição dos 4 jardins por meio de uma malha quadriculada num plano cartesiano, conforme a figura a seguir. Nesse caso, N é simétrico a Q. O N é simétrico a Q em relação ao eixo Y? Não. Se for em relação ao eixo Y, esse é em relação ao eixo Y. Ele deveria estar do lado oposto do eixo Y. Então, se está do lado direito,
Ele deveria estar do lado esquerdo. E N e Q estão ambos do lado direito do Y. Letra B. N é simétrico a M. N é simétrico a M em relação ao eixo X. Não, se fosse em relação ao eixo X, ele deveria estar do lado oposto. Os dois estão do lado de cima do X. Então, o simétrico em relação ao X estaria do lado oposto. Então, deveria estar do lado de baixo. Letra C. M é simétrico a P em relação ao eixo X? M é simétrico a P em relação ao eixo X? Ah, aqui está. Ó. Um está do lado de cima do X, o outro lado de baixo do X. A princípio, sim. Mas vamos ver aqui que os pontos são simétricos. Esse ponto aqui, ó, ele é o ponto que é 0. Então, aqui é 1, 2, 3 negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui é 1, 2, 3. Esse ponto aqui é... Esse ponto aqui em cima é o menos 3 e 3. Esse ponto é o menos 4 e 1. E este ponto é o menos 2 e 1. Então, o que seria o simétrico? O simétrico deveria ter os pontos em simetria. Então, eu vou manter o X e vou pegar o oposto do Y. Mantenho o X e pego o oposto do Y. Então, vamos ver esse ponto aqui. Ó. O que seria o simétrico de menos 3 e 3? A gente vai manter o X e pegar o oposto do Y. O simétrico de menos 4 e 1. Mantém o X e pega o oposto do Y. E o simétrico de menos 2 e 1. Mantém o X e pega o oposto do Y. Vamos ver se vai dar certo? Menos 3 e menos 3. Menos 3, aqui é menos 1, menos 2, menos 3. Então, esse ponto aqui é o menos 3 e menos 3. Menos 4 e menos 1. Menos 4 e menos 1. Esse ponto aqui, ó, menos 4 e menos 1. E este ponto é o menos 2 e menos 1. Pronto, letra C, confere. Vamos conferir a letra D. Q é simétrico a P em relação ao eixo Y? Q, esse verde aqui, ele é simétrico em relação ao P em relação ao eixo Y? A princípio parece que sim, porque um está do lado direito, o outro do lado esquerdo. Tá? Mas o que é a simetria em relação ao eixo Y? A simetria em relação ao eixo Y, a gente mantém o Y e pega o oposto do X. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, 1, 2, 3. Ele é o 3 e menos 1. Então, vou pegar aqui, ó, 3 e menos 1. O que é o simétrico dele em relação ao eixo Y? A gente mantém o Y e pega o simétrico de X. Então, o simétrico desse ponto é o ponto menos 3 e 1. Vamos ver o ponto menos 3 e 1. Menos 3 e 1. Ele deveria estar aqui, ó, a ponta dele. Ó. Então, esse aqui não é simétrico. Espero que tenha ajudado vocês. Boa semana e até a próxima. Saúde e paz a todos. E o resto a gente corre atrás.